Nesse vídeo nós vamos falar quanto que nós trouxemos de dinheiro aqui para Portugal quando nós viemos e também quanto que a gente acha que você que está vendo, está pensando em vir para cá, quanto que você poderia trazer, né? Deveria trazer. Então se você gosta desse tema, já fica aqui com a gente, se inscreve aqui no canal, deixa um gostei e nos acompanha até o final desse vídeo, tá bem? Bom, e se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou o Júlio Rodrigues. Sou a Isabela Dalmarco. E nós somos a família Dalmarco Rodrigues. Bom, em primeiro lugar é bom falar que nós viemos com visto de residência já agendados para ir no CEF. Então nós já entramos em Portugal de uma maneira legal, conforme era o nosso objetivo, que é morar aqui. Isso é bem importante. Quando estávamos no Brasil, nosso planejamento financeiro foi trazer um dinheiro para poder ficar alguns meses sem trabalhar. Pensamos que gastaríamos em torno de 1.000 euros para viver por mês e de fato nós gastamos até menos no começo, uns 800 euros por mês. Então até aí deu certo. O que nós não contávamos eram com as despesas extras que se tem aqui no início da mudança. O calção que tem que deixar na casa, um aluguel adiantado pelo menos, gastos com documentação. Então, por exemplo, a minha entrevista no CEF era em uma outra cidade, a gente gastou bastante para ir para essa outra cidade. Alguns itens que faltam na casa, naturalmente, então a gente tem que comprar. Outra questão, os primeiros dias, assim, acho que a primeira semana aqui foi onde a gente mais gastou, porque como a gente ainda não tinha casa, então para dormir gastávamos cerca de 50 euros por noite, alimentação a gente não conhecia, então a gente ia em restaurante turístico, gastava também. Então assim, esse início gasta-se muito mais e nós não colocamos isso na ponta do lápis no planejamento. Aconteceu que deu muito certo, né? Porque a gente começou a trabalhar muito rápido. O Júlio começou a trabalhar com quanto tempo? Foi coisa de 25 dias, eu acho que já tava começando ali ganhar alguma coisa já no Uber, que né, na verdade já foi uma forma de já ganhar em euro, que é muito importante. E você já começou, acho que depois de um mês também, né? 28 dias eu comecei a trabalhar, quer dizer, em menos de 60 dias, nós dois estávamos ganhando em euro para pagar as nossas contas, o que é muito importante. Sim. Então, nosso dinheiro a gente acabou não mexendo tanto ali no começo. Mas mesmo assim, né, a gente acha assim que a gente deveria ter calculado um pouco melhor ali, né, quando a gente estava no Brasil ainda, porque a gente não tinha ideia, talvez, desses valores extras iniciais. Então, por isso que é muito importante a gente já pensar bem nesse planejamento, principalmente agora, né, que tá tendo a pandemia, né, a gente não sabe, por exemplo, se você que tá pensando em vir para Portugal e pensa em ficar um tempo sem trabalhar, mas a gente pode calcular que isso vai ser um pouco maior ainda, porque a gente não sabe como é que vai ser, como é que as coisas vão se desenrolar, né, agora, depois com a reabertura, né, com a volta, né, da vida normal, então é preciso se planejar um pouco melhor. Assim, então considerando que a gente não estava com casa alugada, ou seja, esse dinheiro que a gente trouxe a gente teve que usar para casa. A gente, né, no início gasta muito, então hoje fazendo uma reflexão a gente vê que nós trouxemos pouco dinheiro. Apesar disso, o nosso dinheiro ele durou cerca de 6 meses. E acreditem, foi com ele que o Júlio comprou inclusive a primeira moto. Quanto verdade. Você gastou mais ou menos na moto? Eu gastei 600 euros. E depois tive que arrumar ela e tal, foi pra mais 200, acho que foi 800. Foi com esse dinheiro também que a gente comprou essa moto que eu precisava no início pra trabalhar. Exatamente, então assim, esse dinheiro a gente fez render muito, porque um fator muito importante, além de irmos trabalhar fora das nossas áreas para trabalhar muito rápido e ganhar dinheiro, nós também tínhamos uma postura financeira muito rigorosa. A gente não gastava extremamente com nada que não fosse necessário. E quando eu digo com nada, é nenhum euro. Tirando o supermercado, né, que a gente sempre comeu tudo que a gente tinha vontade, nunca economizamos em supermercado, mas outras coisas muito básicas a gente não comprava, assim. Eu lembro que a gente voltava a pé do mercado com um monte de sacola pesada para não gastar táxi. Onde nós queríamos ir, fosse longe ou perto, a gente ia a pé para não gastar táxi. A gente não comprava nada além, né, desnecessário, assim, a gente não comprava. Pra própria casa, né, toalha de banho, lençol, foi tudo assim, pra não gastar. Eu lembro, assim, que a primeira coisa que eu fui comprar pra mim foi depois de uns 3 meses, olha que eu já tava trabalhando desde um mês, mas depois de uns 3, eu comprei um chinelo de frio, porque chegou o inverno e eu gastei, assim, 5 euros, porque eu via uma coisa de 7, não, é caro, e ia até encontrar um mais barato. Então essa postura financeira no início foi bem diferente. Hoje a gente já consegue viver um pouco mais tranquilo, né? Mantendo um equilíbrio, mas não tão rigoroso como no começo. Então vamos falar quanto que a gente trouxe? Vamos, pode falar. Antes de você parar de enrolar, mas
Bom, o dinheiro que a gente trouxe na época, né, foi o dinheiro que a gente tinha de um carro que a gente vendeu, né, um carro que não era um carro tão novo, mas que deu um valor lá na época, nem me lembro quanto, mas que na conversão naquele momento, que eu acho que o euro ainda estava 4,80, se eu não me engano. A gente ainda pegou um valor bom, né, um do valor euro baixo, comparado a hoje. Comparado a hoje. Então eu sei que deu no total lá, deu 4.300 euros, mais ou menos isso, eu acho, 4.300 euros. E a gente trouxe esse dinheiro, né, a gente trocou na época lá na casa de câmbio, na nossa cidade, a gente trouxe. E o que a gente também, assim, a gente até falaria hoje, né, a gente talvez faria diferente, porque hoje a gente trouxe todo esse dinheiro em mãos e foi muito, né, uma coisa um pouco preocupante, porque imagina, se a gente perde esse dinheiro, a gente perde tudo, o que a gente vai fazer? Então a gente ficava toda hora preocupado com esse dinheiro, trouxemos lá uma pochete, né, assim, que ficava junto do corpo, e a gente ficou um pouco preocupado. Hoje, por exemplo, a gente já faria diferente, né? Hoje a gente sabe, por exemplo, dá para fazer o NIF mesmo estando no Brasil, se você quiser. Hoje quem é nosso cliente, a gente já faz o NIF, abre a conta em banco, a pessoa já deposita tudo dentro da conta dela mesmo, né? Não precisa depositar na conta de outra pessoa. Vem ali com dinheiro só para passar na imigração, mas não precisa trazer tudo. E aí ela, né, a pessoa pode trazer ali, dá para vir pelo aplicativo, ou dá para fazer um extrato, no caso da imigração, para a pessoa apresentar, então é muito mais tranquilo, né, menos preocupante, então a gente até falaria isso, que é bem melhor. Mas a gente na época trouxe esse valor que, né, durou até bastante, né, para esse início, que é sempre bastante, bastante difícil. A gente multiplicou, né? Vamos ser bem sinceros. Hoje, analisando, nós multiplicamos 4.500 euros. A gente multiplicou e foi uma coisa assim que a gente hoje vê que a gente trouxe pouco, a gente teria que ter trazido um pouco mais. Uma família, né, com uma criança. Mas assim, o interessante nós falamos para as outras pessoas que a gente trouxe pouco, pensando já que a outra pessoa tem uma experiência mais tranquila do que nós, porque de fato na nossa experiência, esses 4.500 ele foi suficiente, deu para comprar moto, ficamos ali com ele até 6 meses. Sim. E sempre empregados, então a gente nunca teve nenhum tipo de dificuldade, nunca precisamos trazer nenhum dinheiro do Brasil. Então, assim, para nós foi bom, só que pensando em um planejamento mais organizado, não indicaríamos. Principalmente para quem vem com mais pessoas na família, né? Quando a gente vai lá no CEF, a gente tem que provar lá no CEF que a gente tem a condição, né, de estar ali, de não ter nenhum problema ali financeiro, então é importante ter esse dinheiro. Então, principalmente para você que está pensando em vir para Portugal, que tem uma família lá de 4, 3 pessoas, né, como a gente, é sempre importante ter uma reserva maior. O que a gente pensa hoje, comparado a essa pandemia, né, e talvez a dificuldade de arrumar um trabalho mais rápido, como a gente, né, a facilidade que a gente teve, é que talvez assim, calculando, né, a pessoa tem que ter pelo menos ali uns 1.200 euros por mês, pensando no mínimo ali para ficar, já imaginando que ela vai ter aí pelo menos uns 10 meses para se organizar, um ano para realmente se estabelecer, né, e poder não se preocupar mais com esse dinheiro. E pensando nesses gastos iniciais, né, que é isso mesmo que a gente não calculava. Então hoje a gente daria uma dica assim de uns 15 mil euros para você vir viver bem, para você não vir aqui passar dificuldade nem ficar desesperado pelo próximo mês. Para você vir tranquilo, nós somos 2 adultos e uma criança, nós diríamos pelo menos 15 mil euros. Hoje eu não sei se você vai encontrar emprego tão rápido e também se você vai estar disposto a trabalhar no que nós estivemos dispostos. É verdade. E pensando também que hoje o euro está tão alto, acaba se tornando um valor muito alto comparado ao real, né? Que é também uma grande dificuldade. Com certeza. Por isso que a gente fala sempre planejamento, organização, né? Tempo para se planejar. Agora eu acho que até utilizar esse tempo que de novo as fronteiras estão fechadas para isso mesmo, né? Para se organizar. Afinal, ninguém quer sair da sua vida para passar dificuldade numa outra vida. É muito melhor utilizar o tempo para juntar mais dinheiro e vir aqui viver com tranquilidade. Pois é. Então é isso. Olha, se você gostou do vídeo, deixa aqui um gostei, se inscreva aqui no canal. Se a gente pôde ajudar de alguma forma com a nossa experiência, essa é a nossa intenção, contar aqui para você sobre como é a nossa, né, como foi a nossa vinda para cá, a nossa vida, como que tá sendo aqui. Então já deixa aqui, siga nossas redes sociais também e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!